Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vim aqui hoje falar com vocês, compartilhar com vocês uma experiência de leitura muito significativa. Eu acho que boas leituras a gente tem que divulgar. O ano passado, eu fui acompanhar a minha nora numa consulta com um dermatologista. E esse dermatologista, conversando com a gente, ele nos indicou uma leitura, né? Este livro, A Bailarina de Auschwitz. Gente, não sei se fala Auschwitz ou Auschwitz, tanto faz, tá? Enfim, o médico nos indicou este livro e a gente saiu de lá, né, meio assim, nos perguntando. Você vai ao médico com uma situação, consequência de um estresse, e ele manda você ler o Holocausto. Por que será? Enfim, eu como uma sócia da Amazon quase, saí de lá ali mesmo, já entrei no aplicativo da Amazon, já comprei o livro, né? Mesmo sem saber, a única informação que eu tinha era que deve ser algo sobre o Holocausto, porque, né, fala sobre Auschwitz. Mas não sabia mais nada. E comprei o livro. E assim que chegou, que eu comecei a ler, ele foi uma leitura assim muito impactante. Por quê? Eu havia lido em 2019 o Diário de Anne Frank. Não sei se todos conhecem, mas é uma história bem divulgada. É um livro assim vendido mundialmente e ele trata a história dessa moça, né, dessa menina Anne Frank, que ficou ali 2 anos escondidas num anexo, tentando escapar dos horrores da guerra, tá? Tentando escapar dos campos de concentração. E nesse diário a gente conhece e meio que entra na vida da Anne, né? Você vê, é um livro assim apaixonante, porque ela conta tudo aquilo que ela passou ali durante esse tempo, né? Os seus medos, as suas angústias, os seus desejos, as suas alegrias. Ela era uma criança quando ela foi para esse esconderijo. Então ela fazia arte, ela fazia coisa de criança. E ao mesmo tempo as pessoas cobravam que ela fosse mais madura, que ela parasse com aquilo, que ela não podia fazer barulho. Então assim, é uma história que você acompanha aqui o amadurecimento dessa menina. E você imagina assim, o quanto ela teria escrito, né? Porque ela queria ser escritora, ela escrevia novelas, ela escrevia romance, ela tinha esse sonho na vida, né? Que foi rompido na hora em que alguém denunciou que elas estavam ali e eles foram pegos e foram levados para os campos de concentração. Então esse livro, ele é riquíssimo, eu super recomendo. Eu tenho uma paixão por ele muito grande. E ele para aqui, exatamente na hora em que Anne e a sua família são levadas para os campos de concentração. Anne não sobreviveu, apenas o seu pai, né? Eram 8 pessoas ali no anexo, apenas o pai de Anne sobreviveu, as outras pessoas não voltaram para contar o que viveram ali. Então, quando eu comecei a ler A Bailarina de Auschwitz, ele começa exatamente onde acaba aquele, né? Ele começa quando a Edith e a sua família são pegos e são levados para o campo de concentração. A Edith, ela tinha 16 anos e ela era uma bailarina, né? Era de uma família onde as irmãs tinham aptidões artísticas, né? Uma irmã tocava piano e a outra irmã tocava violino. Eram 3 irmãs. E nesse dia, onde eles foram pegos ali, uma das irmãs, a que tocava violino, não estava em casa. Então ela ficou para trás e eles levaram apenas, né, o pai e a mãe, apenas, ó. Levaram o pai, a mãe e as 2 filhas, né? E ele, assim, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, ela conta tudo o que ela viveu, do dia que ela saiu de casa até o dia que ela conseguiu a liberdade dela.
Então, na minha cabeça, era como se eu estivesse vendo ela e a Anne Frank caminhando juntas. Porque eu imaginava tudo que a Anne tinha vivido. Então, ler essa primeira parte do livro, ela foi muito pesada. Ela foi muito difícil. Eu li, né, rápido, assim, mas ela foi muito difícil. Eu precisei dar um tempo. Eu precisei parar, precisei respirar, né? E aí, isso era mais ou menos, eu acho que setembro, por aí. E eu não voltei a ler. Por várias vezes eu olhava o livro ali, falava, vou ler. Mas eu não pegava. Por que eu não conseguia pegar, gente? Porque 2020 foi muito difícil para todos nós, né? Eu tenho muito medo, eu tenho ansiedade. E aí, assim, as coisas, elas eram na minha cabeça, assim, o tempo todo. Parece que eu tinha uma pressão, algo me pressionava muito. Por mais que eu quisesse entender. Porque um médico, em plena pandemia, com uma pessoa que está sofrendo de estresse, né? Com problemas dermatológicos por conta de estresse, indica esse livro, eu não conseguia voltar a ler o livro. E quando foi agora em janeiro, eu retomei a leitura novamente, tá? E que bom que eu fiz isso, né? Porque, embora eu ache que se a gente começa a ler alguma coisa e não gosta, a gente tem que abandonar, não foi esse o caso. Eu não abandonei porque eu não gostei. Eu deixei de lado porque eu não tinha condições emocionais para continuar lendo. Mas, retomando, né, a leitura agora, nesse mês, eu entendi perfeitamente por que aquele médico nos indicou esse livro, tá? A minha nora ainda não leu, quem sabe depois desse vídeo ela vai ler, né? Ela ainda não leu, aí eu li apenas o livro. E a Ed, vamos chamar ela assim, a Ed, nos campos de concentração, ela sempre pensava assim, se eu sobreviver este dia, eu vou ter a liberdade. Amanhã eu vou estar livre. Era uma coisa que ela pensava todos os dias, né? Se eu sobreviver hoje, amanhã eu vou ter a liberdade. E aquilo foi uma força para ela e para sua irmã, porque logo de início ali elas foram separadas dos seus pais e elas ficaram só as duas irmãs, uma de 16 anos, a outra de 17 para 18 anos, elas ficaram juntas e elas não se separaram. Até engasgo para falar, porque assim o relato realmente é muito triste, mas é muito importante que a gente leia sobre o que aconteceu, né? Que a gente conte sobre o que aconteceu, que a gente ensine os nossos filhos, os nossos alunos, para que isso não se repita de novo. Porque a gente está vivendo num mundo aí onde o simples fato de você ser negro, de você ser mulher, de você ser homossexual, o simples fato de você ser diferente do outro faz com que a sua vida esteja em perigo. Então é inadmissível que em 2021 as pessoas tenham medo de andar na rua por conta da sua cor, tenham medo de andar na rua por conta, né, da sua sexualidade. Isso não pode acontecer. Então a gente tem que contar essas histórias para que isso não se repita. E lá no caso, né, no Holocausto, a grande maioria das pessoas eram judeus, né? Existiam outros também que foram levados ali, mas a grande maioria deles eram judeus. Então, assim, a gente precisa contar isso e repassar. Mas, enfim, voltando aqui à história. A segunda parte do texto do livro, ela é quando ela volta, né? Ela sobreviveu aquilo ali, foi uma das poucas pessoas que sobreviveram. E ela volta ferida, machucada fisicamente, né? Toda debilitada fisicamente e principalmente emocionalmente. E a partir daí, começa-se, né, a pensar que como é difícil pra gente se recuperar do nosso emocional. Que as feridas da pele, elas se curam muito rápido. Porém, o nosso emocional é algo muito difícil. E aí conta a história de como foi que ela fez para sobreviver. Ela se casa aos 19 anos. Gente, não é por amor. Ela fala no começo do livro que ela se casou porque a pessoa, né, chamava Bela, o marido dela, chama, ele vai visitá-la e ele leva comida.
Então, assim, ela não casou com ele por amor, ela casou com ele porque ele deu a ela comida, algo que ela não tinha. Elas eram. Eles tinham pouco dinheiro, porque só essa irmã, aquela irmã que ficou, que não foi levada para o campo de concentração, era a única que providenciava ali alimentos para elas, providenciava o dinheiro naquele momento. Então ela se casou e novamente ela precisou fugir dali, né, com o marido, porque ainda existia o perigo de vida, né, das pessoas serem presas ainda. Não era uma coisa assim, mesmo isso já era em 47, ainda existia esse perigo, e ela fugiu para os Estados Unidos com o marido, né? Uma outra irmã, a Magda, que foi essa irmã dela, que passou ali toda aquela a experiência do campo de concentração, elas vão juntas para os Estados Unidos. E ali começa, né? Pensa você chegar num lugar sem dinheiro, sem trabalho, com o seu marido, e começaram ali a sua história de vida. E ela precisou aprender a lidar com seus traumas, né? Até os 50 anos, praticamente ela não gostava de conversar sobre o assunto. O assunto sempre mexia muito com ela ficava irritada, ela ficava nervosa com aquilo. Porém, ela encontrou bons terapeutas, bons psicólogos, e ela começou ali a trabalhar aquilo nela. Ela decidiu que ela tinha que ajudar outras pessoas, porque ela, né, nessa terapia, ela entendeu o quê? Ela se questionava por que algumas pessoas sobrevivem a situações traumáticas e reagem de certa forma, e outras pessoas passam pelas mesmas situações e reagem de outra. Você tem duas escolhas, né, na vida. Você continuar sofrendo depois de alguma situação, ou você tirar um aprendizado dali e a partir daquilo ali você crescer novamente, ajudar outras pessoas. E ela, no começo, tinha muita dificuldade, então assim, ela não conversava sobre o assunto. E a partir de determinada época, ela começou a trabalhar isso na sua cabeça, na sua família. Ela resolveu estudar, ela fez psicologia e começou assim a ajudar outras pessoas, muitos veteranos de guerra, muitas pessoas que eram vítimas de violência doméstica. E ela começa a contar esses relatos no livro dos seus pacientes, e ela vai fazendo relação com o pós-traumático dela, com o que ela viveu, e aquilo começa tanto a ajudar os seus pacientes, como ajudar a si própria. E aos 90 anos, gente, essa mulher, ela está viva, ela tem 92 anos, 93. Aos 90 anos, ela resolve escrever um livro contando, né, a sua experiência em Auschwitz e como isso pôde contribuir para que ela ajudasse outras pessoas. E aí, quando você chega, né, ao final do livro, você entende por que um médico te recomenda essa leitura. Que para você pensar, né, na sua própria vida, na minha vida, o que eu vou fazer com a minha vida a partir de tudo isso que a gente está vivendo do Covid. Nós não vivemos a guerra, eu não vivenciei a guerra, nossa geração não vivenciou a guerra, né? A gente sabe que existem ainda problemas em outros países com relação à guerra, mas nós aqui no Brasil não vivemos isso. Porém, a gente vê isso na televisão. A gente está vendo milhões de pessoas perderem a vida por conta desse Covid. E ao mesmo tempo em que tem pessoas se cuidando, pessoas cuidando da sua família, tentando proteger, porque os cuidados não significam que a gente não vai ter Covid, que a gente não vai passar por uma situação ruim. Tem pessoas levando a vida aí como se a pandemia já tivesse acabado, né? Então, assim, eu entendi que eu tinha que olhar para os meus problemas, né, e pensar como eu vou viver depois disso. E não só em relação ao Covid, que era o que a gente estava passando agora, mas em relação a muitos problemas que a gente tem emocional mesmo, né? A gente vive N coisas, né? Nós temos N problemas na nossa vida, as pessoas têm problemas diferentes, e o que você vai fazer com os seus problemas, né? Você vai se deixar abalar e vai ficar doente?
Depressão, a gente sabe que ela é uma doença, que ela precisa de tratamento. E às vezes a pessoa ela até identifica que aquilo é uma doença, mas ela não quer tratar, ela não busca ajuda. Muitos recusam ajuda, né? E vive com aquela doença. É uma escolha. Tem pessoas que nem sabem que o que tem é depressão. Então, assim, sofrem depressão, sofrem as consequências daquilo e não sabem. Então, de repente, se você é uma pessoa que está um pouco mais instruída e você consegue verificar isso no seu amigo, na sua amiga, na sua família, e você pode ajudar a pessoa com isso. Foi o que ela fez, né? Ela tinha, sim, né? Ela tinha depressão, ela tinha um pós-traumático, um estresse pós-traumático muito grande, porém, em determinado momento, ela entendeu que ela tinha, procurou ajuda, se tratou, se curou. Ela conta que até hoje ela tem aqueles, né? Se ela ouviu uma sirene, se ela ouviu alguma coisa, ela tem os flashbacks, ela tem aqueles momentos onde volta tudo à mente, não é que ela esqueceu tudo aquilo, mas ela conseguiu se tratar e ela conseguiu seguir a sua vida muito bem. Hoje ela tem netos, tem bisnetos, né? Eu vou deixar aqui o Instagram dela para que vocês olhem, embora eu não saiba inglês, eu não entenda as coisas ali. Mas tem vídeos, tem ela falando, tem um vídeo de uma festa de aniversário, onde ela meio que canta, meio que dança, né? Tem uma irmã que canta ali, a Magda, que estava sempre junto com ela. Então você vê assim que ela sobreviveu àquilo. Ela é muito bonita, tem mais de 90 anos, mas não parece, né? Que ela, assim, eu olho e eu imagino assim, gente, passou por tanta coisa ruim na vida e ela está tão bem. Então eu acho assim que aí eu entendi que a gente tem que olhar os nossos problemas e buscar alternativas, né? A gente não tem só um caminho para seguir, a gente tem opções, mas a gente precisa entender que tem opções e precisa buscar ajuda, buscar melhora. Eu costumo dizer para as pessoas que estão próximas a mim, que tem muita gente que sabe disso, eu repensei muita coisa na minha vida nesse último ano. Tem muita coisa que eu não quero voltar a fazer, que eu não quero voltar a pensar do jeito que eu pensava, né? E acho que a gente tem que fazer essa autoanálise, porque é a chance que a gente tem de evoluir. Quando eu penso no que está acontecendo no planeta, eu acho assim que é um momento das pessoas pensarem e evoluírem. Porque se o ser humano não evoluir agora, ele não vai... Esquece que ele não evolui mais, né? Depois de tudo isso que a gente está passando. Se a pessoa continuar vivendo do mesmo jeito que ela vivia, é assim, não tem mais melhora. Deixa pra lá, abandona aquele ser humano, né? Então, assim, eu super recomendo para vocês que vocês leiam, tá? Essas histórias. Elas são, sim, histórias difíceis. Às vezes eu falo que, assim, um soco no estômago, né? Você lê aquilo, te tira o fôlego, te tira o ar, mas faz você pensar, tá? Deixo aqui as minhas indicações. O Diário de Anne Frank, A Bailarina de Auschwitz. E se alguém já leu, se alguém conhece, vamos conversar a respeito. Quem não conhece, então aí tem boas indicações, tá bom? Pessoal, beijo grande para vocês. Se cuidem. Vamos aguardar a vacina, logo logo ela chega, ela está bem pertinho de nós, tá? Enquanto isso, vamos nos cuidar e cuidar das pessoas que nós amamos, tá bom? Beijo.